Então tá, vamos para a página 7 do nosso livro, as atividades que vocês já devem ter feito e agora vão dar uma conferida para ver se estava tudo certo. Bom, os conjuntos a seguir estão representados por uma propriedade que caracteriza os seus elementos. Escreva-os enumerando esses elementos. A gente vai ler a propriedade e escrever quem são os elementos. Entenderam? A partir da propriedade que o livro pede, nos dá, aliás, a gente vai botar os elementos que a gente acha, que a gente sabe, na verdade, que tem essa propriedade aí. Beleza? Olha lá, conjunto A é formado pelos elementos x, tal que x é um número natural menor que 5. Cara, número natural menor que 5, a gente já fez esse exercício, né? Foi o primeiro exercício dos resolvidos. Número natural menor que 5. Então, quem são os números naturais menores que 5? Tá aí, 0, 1, 2, 3, 4. Letra B. X, tal que x, o conjunto B, desculpa, é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x é um número múltiplo de 4, maior que 10 e menor que 40. Maior que 10 e menor que 40. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, quem são os múltiplos de 4? Vou escrever aqui, ó, 4, 8, 12, 16, 20, 24, não reparem a letra, tá? 28, 32, 36, 40, 44 e assim por diante. Ele quer saber quais são os múltiplos de 4 maiores que 10. O 4 está fora e o 8 está fora. A partir do 12, já é maior que 10, né? E menor que 40. O 44 está fora e o 40 está dentro ou está fora? Está fora, né? Porque tem que ser menor que 40. Então, os múltiplos de 4 maiores que 10 e menores que 40 são 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 36. E eis a resposta. 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 36. Letra C. O conjunto C, formado pelos elementos x, tal que x é um número inteiro, tal que x ao quadrado menos x menos 20 igual a 0. Bom, é só resolver essa equação do segundo grau. Como é que resolve uma equação do segundo grau? Usando Bhaskara, né? Usando Bhaskara, a gente resolve isso aqui e chega que os valores de x são 5 e menos 4. Olha lá, usando Bhaskara, eu chego que são x e menos 4. Cuidado agora. Ele falou que x é um número inteiro. Número inteiro. Eu achei duas respostas, o x igual a 5 e o x igual a menos 4. 5 é inteiro? Sim, é inteiro. Menos 4 é inteiro? Sim, menos 4 é inteiro. Por isso, ambos os valores, né, vão para o meu conjunto. Os dois resultados satisfazem essa propriedade de ser um número inteiro e que satisfaz essa igualdade aqui. Tá? O que significa? Que se vocês botarem o 5 aqui no lugar do x, vai dar igual a 0. Quer ver? Ó? 5 ao quadrado, 25, menos o x, né, que é 5, menos 5, menos 20. Olha ali, 25 menos 5 dá 20. 20 menos 20 deu 0. E se vocês botarem o menos 4, também vai dar igual, quer ver? Menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4, mais 4, menos 20. 16 mais 4, 20. 20 menos 20 costuma ser 0. Então, esses dois números satisfazem essa igualdade. Então, o conjunto C é formado pelos elementos 5 e menos 4. Tá? Esse é o primeiro exercício. Vamos agora para o número 2. Lembrando que se vocês não fizeram ainda, aperta o pause e aí tenta fazer o 2 e depois olha a resolução. Quem já fez, vamos lá. 2.
Escreva os conjuntos a seguir, enumerando seus elementos, os quais fazem parte do conjunto universo. Legal, ó. Conjunto A. X é um número maior ou igual a 6. Quais são os números maiores ou iguais a 6 que a gente conhece? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Número maior ou igual a 6. Na verdade, 6,1 já serve, né? É maior que 6. É ou não é? Mas o 6,1 está aqui dentro do conjunto universo? Não, né? Bom, então o 6,1 não me serve. O 7 é maior que o 6? Sim. E está ali, ó. Então o 7 serve. O 8 também. E o 9 também. Então essa é a importância do conjunto universo. É olhando para o conjunto universo que a gente vai resolver o problema. Quais são os números maiores ou iguais a 6 do conjunto universo? 6, 7, 8 e 9. Então, a resposta da letra A, 6, 7, 8 e 9. Correto? Na letra B, a gente tem de novo uma equação de segundo grau. X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Resolvendo a letra B, a gente acha dois valores para x. X pode ser 3 e x pode ser 4. Aí a gente vai olhar para o conjunto universo. O 3 está aqui? Tá. Opa, então o 3 pode ir para a minha resposta. O 4 está aqui? Tá também, né? Então, o 4 também pode ir para a minha resposta. Conclusão, a resposta da letra B é 3, 4. Como é que eu achei o 3 e o 4? Resolvendo Bhaskara. Como resolver a equação do segundo grau usando Bhaskara? É um pré-requisito que eu tenho certeza que vocês viram, reviram, estão dominando. Eu estou me privando de resolver aqui no vídeo. Obviamente, em sala de aula, qualquer dúvida, vocês perguntem, tá? A gente vai fazer isso aí mais detalhadamente em aula, a resolução. Mas lembrem-se de como resolve uma equação usando a fórmula de Bhaskara, tá? Vou fazer aqui o número 2, letra C agora. X é o número tal que x ao quadrado mais 3x menos 10 é igual a 0. Bom, quando a gente resolve essa equação do segundo grau, a gente acha dois valores para o x. O x pode ser, o x1, né? Pode ser menos 5. E o x, duas linhas, pode ser 2. Então, as duas respostas que a gente acha, menos 5 e 2. E não esqueçam, gurizada, se vocês colocarem assim na hora, ó, o conjunto C é menos 5 e 2, isso aqui está errado. Por que está errado? Porque o menos 5 não está dentro do nosso conjunto universo. Não esqueçam, o conjunto universo é de onde a gente pode tirar os elementos. Então, o menos 5 não está lá, não pode pegar o menos 5. Agora o 2, bom, o 2 está lá. Ó. O 2 eu posso usar. Então, a resposta da letra C é 2. Só o 2. O menos 5 satisfaz essa igualdade. É uma das respostas para essa equação do segundo grau. Porém, o menos 5 não está no nosso conjunto universo. Tudo bem? Então tá. Adiante, número 3. Os conjuntos a seguir estão representados pela enumeração dos seus elementos. Escreva-os utilizando uma propriedade que caracterize esses elementos. Agora é o caminho inverso, né? No 1 e no 2, ele nos deu as propriedades e a gente escreveu os elementos. No 3, ele dá os elementos e a gente vai escrever a propriedade. Vamos pensar numa propriedade que caracterize esses três elementos aqui da letra A: triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular. O que é que esses três polígonos têm em comum? Triângulo equilátero, quadrado e pentágono regular. Posso garantir para vocês que um triângulo equilátero tem os três lados iguais. Muito bem. O quadrado tem os quatro lados iguais. E um pentágono regular. Essa palavra regular é mágica, né? Toda vez que aparecer o regular, significa que todos os lados são iguais. Opa! Então, aqui eu tenho três polígonos que têm os lados iguais, né? Bah, que bonito! Então, uma característica que a gente pode escrever é essa.
Lembrando que, eu gosto de dizer isso, se a gente ficar aqui usando a criatividade, mais cedo ou mais tarde a gente vai achar várias maneiras de escrever as propriedades. Mas, por enquanto, ó, aqui tem 3, 4 e 5 lados e todos são iguais. Então a gente pode escrever que, para fazer parte do conjunto A, tem que ser um x, tal que o x seja um polígono regular com menos de 6 lados. Precisa ficar claro, né? Porque aqui não tem por exemplo, o hexágono não está aqui dentro, né? Mas o pentágono está. Então é um polígono regular com menos de 6 lados. Tá? 3 lados, 4 lados e 5 lados. Beleza? Letra B. Verde, amarelo, azul e branco. Ah, esse é bacana, hein? O que o verde, amarelo, azul e o branco são? São cores, né? E elas estão presentes num símbolo muito famoso do nosso Brasil varonil. Azar. São as cores da nossa bandeira, né? Então a característica a propriedade que caracteriza essas 4 cores é x, tal que x é uma cor da bandeira do Brasil. Bacana, né? É isso aí. Letra C. A gente tem na letra C ali 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto. Ó, que loucura. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês estão vendo isso? Se a gente fosse escrever os números naturais, a gente poderia escrever assim, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí vai embora. Aí o que ele fez lá, ó? Ele escreveu 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5. 1 sobre 1 nada mais é do que o próprio 1. Então, na verdade, ele escreveu ali os inversos. O 1 meio é o inverso do 2, desculpa. O 1 terço é o inverso do 3. O 1 quarto é o inverso do 4 e o 1 quinto é o inverso do 5. Seguindo essa tendência, todos os elementos do conjunto C são inversos dos números naturais não nulos. Por que não nulos? Porque se tivesse o 0, ele teria que escrever 1 sobre 0. E isso aqui, senhoras e senhores, a gente vai discutir muito ainda em nossa vida acadêmica. 1 sobre 0 é uma indeterminação matemática. Mas aí a gente vai conversar sobre isso pessoalmente. Tá? Então, está aqui a resposta do número 3. E agora vou para o número 4. Classifique cada um dos conjuntos em unitário ou vazio. Então, a gente vai resolver isso aqui. Tá? Resolvendo a equação do segundo grau. E eu vou fazer o primeiro aqui para a gente retomar, porque eu não fiz nenhuma vez no vídeo a equação do segundo grau. Só para relembrar, b ao quadrado menos 4ac é o delta. Isso é um delta, por incrível que pareça. Quem é o b aqui nessa minha equação? É o 2. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quem é o a? O a costuma ser 1 ali. E quem é o c? O c é 5. Lindo, lindo. Isso é o delta. b ao quadrado, 2 ao quadrado, né? 4. Menos, com mais fica menos. Com mais fica menos. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Que lindo, ó. 4 menos 20 dá menos 16. Então, o meu delta aqui, ó, deu negativo. Quando o delta dá negativo, a gente sabe que não existe raiz real. Mas ele disse que o x tem que ser um número real. Bom, não existe raiz real. Então, a resposta disso aqui é um conjunto vazio. Tá aí, ó. Fiz tudo isso, estava feito ali, né? Ele calculou o delta e deu que o conjunto é vazio. Olha como representa o conjunto vazio. A bolinha cortada. Outra maneira de representar o conjunto vazio seria essa aqui, ó, senhoras e senhores. Abre a chave e fecha a chave. E deu. E deixa vazio ali. Esse é o conjunto vazio. Tá? Bom, agora vamos para a letra B. X, tal que x é um número natural par e primo. Qual é o único número que é par e primo? O único número natural, né, que é par e primo?
Só existe um, que é o número 2. Se eu tenho um conjunto que só tem um elemento, é um conjunto unitário. Tá? Então, na letra B, conjunto unitário. Letra A, conjunto vazio. Letra B, conjunto unitário. Letra C. X, tal que x é um polígono cuja soma dos ângulos internos é menor que 180. Bom, qual é o menor polígono que a gente conhece? O menor polígono é o triângulo. Tem 3 lados. E a soma dos ângulos internos de um triângulo tem exatamente 180 graus. Bom, se o menor polígono tem a soma 180, qual é o polígono que a soma vai ser menor que 180? Não, não existe. Então, se não existe, o conjunto é vazio. E olha como representa. Uma bolinha cortada ou entre chaves e as chaves vazias. Tá? Letra D. X, tal que x é um número natural, tal que o triplo de x acrescido de 1 é 28. Que bonito. É isso aqui, ó. X é um número natural, tal que o triplo de x. Como é que eu escrevo o triplo de x? 3x. Mas o triplo de x acrescido de 1, é 28. É 28. Só resolver essa equação, né? 3x mais 1 igual a 28. Resolvendo isso, eu vou ter que 3x é igual a 27. E que o x é igual a 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 costuma ser 9. Então, a letra D, resposta é 9. Portanto, é um conjunto unitário. Tá? Conjunto unitário. Agora, virando a página, indo para a página 8, a gente vai ter o exercício número 5. O exercício 5, ele quer saber o seguinte. Ele deu o conjunto A e o B. Nessas condições, reúna-se com um colega. Ó, já tem que estar resolvido isso aqui, né? E calcule o número de elementos do conjunto B que são ímpares. Quem é o conjunto B? O conjunto B é alfa elevado a beta. Tal que alfa e beta são elementos de A e o alfa é diferente de beta. Como assim? É assim, ó. Eu posso pegar para alfa o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Para alfa, eu posso pegar do 2 ao 10. E para beta, também, do 2 ao 10. Por quê? Porque alfa e beta são elementos do A. E aqui no A eu tenho do 2 ao 10. Beleza. Só que o alfa tem que ser diferente de beta. Tá? O alfa tem que ser diferente de beta. Ou seja, se eu escolher o 2, quem é que vai ser meu beta? Do 3 ao 10. Do 3 ao 10. Tá? Se o alfa for o 2, o beta vai ser do 3 ao 10. Quantas opções eu tenho aqui? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 8 números que eu posso botar aqui em cima. Mas eu posso escolher como alfa o número 3. E aqui em cima eu vou ter quantas opções? 8 opções. Se eu escolher o alfa sendo 3, o beta pode ser 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Só que assim, tem uma outra coisa que a gente não está levando em conta, que eu vou levar em conta agora. Ele quer saber quais números dessas potências aqui, ó, alfa elevado a beta, são ímpares. Meu, como é que eu vou calcular isso? Bom, pensa comigo. Se eu pegar um número par, o 2, por exemplo, e elevar a qualquer potência, a resposta sempre vai ser par. Qualquer número par elevado a uma potência, a resposta é par. E qualquer número ímpar elevado a uma potência, continua sendo ímpar. Então, para que esses elementos aqui, ó, para que alfa elevado a beta seja ímpar, para que alfa elevado a beta seja ímpar, o alfa tem que ser ímpar. Para que alfa elevado a beta seja ímpar, o alfa tem que ser ímpar. Bom, já eliminei meio caminho andado aqui, né? Eu sei que o alfa pode ser 3, ou 5, ou 7, ou 9.
3, ou 5, ou 7, ou 9. E o beta pode ser, se for o 3 aqui, ó, o beta pode ser 2, 4, 5, 6, 7, 9, 8 e 9. Não, 8, 9 e 10 ainda. 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 opções se for o 3. Então pode ser 3 ao quadrado, ou 3 na quarta, ou 3 na 5, ou 3 na 6, ou 3 na 7, ou 3 na 8, ou 3 na 9, ou 3 na 10. Então, com o 3, eu tenho 8 números que eu vou formar. O 3 ao quadrado, que é o 9, o 3 na quarta, que é o 81, e assim por diante. Mesmo raciocínio, se for o 5. Pode ser o 5 ao quadrado, pode ser o 5 ao cubo, pode ser o 5 na quarta, não pode ser o 5 elevado à quinta potência. Por quê? Porque ele disse que o alfa e o beta têm que ser diferentes. Enfim, eu vou ter 8 opções de expoente para o 5. Então, mais 8 números aqui. Ou eu tenho 3 aqui, ou tenho 5, ou 7, ou 9. Então, pode ser 8 números quando a base for o 3, quando a base for o 5, quando a base for o 7 e quando a base for o 9. Opa, aqui são 8 na verdade, tá? Eu botei o 7 aqui por ato falho. Então, 8 números quando a base for o 3, 8 números quando a base for o 5, 8 números quando a base for o 7, 8 números quando a base for o 9. 8 mais 8 mais 8 mais 8 costuma ser 32. Então, a pergunta é, qual o número de elementos do conjunto B que são ímpares? 32, tá? Então é isso, senhoras e senhores. Assim a gente encerra mais esse vídeo.